Gravando. Bem, agora nós vamos falar sobre a forma da gente entender a linha do tempo, tá? Que as pessoas, os homens, as sociedades viveram. Então, os homens produziram história desde o primeiro momento em que eles viveram, não é? O grande responsável pela história são os homens. Só que os acontecimentos são muitos e eles precisaram ser organizados, né? Por época, por etapa. E quando ele foi organizado pelos historiadores, uma das coisas que se preocupou foi em fazer o quê? Uma ordem, um calendário para as coisas, para os acontecimentos. Então, esse calendário, ele é de acordo com a cultura de cada sociedade. No nosso caso, que somos ocidentais, nós usamos o calendário cristão, porque para a gente nada foi mais importante do que o nascimento de Cristo. Então, aqui na linha do tempo, nós temos como marco principal o nascimento de Cristo. Esse ano do nascimento de Cristo é o ano 1. Aqui, ele é tão importante que quando a gente colocar nessa linha do tempo outras datas, nós vamos ter que organizá-las. De que época ela é? Ela é antes do nascimento de Cristo ou ela é depois do nascimento de Cristo? Então vamos lá. Todas as datas anteriores ao nascimento de Cristo, ela leva um AC. Todas as datas depois do nascimento de Cristo, ela leva um DC. Ah, mas isso aqui é usado? A gente usa quando a gente coloca uma data, quando a gente faz o nosso cabeçalho na escola, a gente coloca a data e coloca DC? Não, porque quando não se coloca nada, subentende-se que já é esse período depois de Cristo. No caso de antes de Cristo, é necessário, não pode ficar sem este AC. Então vamos para um exemplo. Se eu falar para vocês assim, 1345, só 1345, vou colocar aqui ou vou colocar aqui? Vou colocar no lado AC ou no DC? Não, vou colocar no lado DC, porque eu só falei 1345. Mas, se eu falo 1345 AC, eu coloco do lado de cá, porque aqui foi antes de Cristo. Não pode nunca esquecer, porque se você esquece de colocar o AC, esse 1345 vira essa época aqui, e é outra época. Então, como é que a gente lê isso? Faltavam 1345 anos para Cristo nascer, enquanto que no lado de cá são 1345 depois que Cristo nasceu. Então, aqui nós vamos ter uma ordem crescente e aqui nós vamos ter uma ordem decrescente. Ah, não entendi. Como é que funciona isso que eu não entendi muito bem? Então, olha só, vou dar outra data. Se eu falar o ano de 945, por 945, significa que é o ano de 945 depois que Cristo nasceu. Não falei mais nada, falei só 945. Então, 945 é menos que 1345. Então, em 945, foi menos tempo que Cristo nasceu do que 1345. Hoje nós estamos em 2020, bastante tempo que Cristo nasceu. Olha a distância. Então, reparem que a ordem aqui ela é crescente, porque é infinito. A gente não sabe até quando isso vai durar. Tomara que para sempre, mas a gente não sabe. Já no lado de cá, o que acontece? Não é bem assim. Quando eu falo assim, 945 AC, você não pode colocar esse 945 AC aqui. Por quê? Ah, professora, mas ele não é antes do 1345? Porque a leitura aqui dessa linha do tempo não é assim. A leitura é a seguinte: faltam 945 anos para Cristo nascer. Então, falta mais ou menos tempo do que 1345. Falta menos tempo, não é? Então, ele vai se chegando cada vez mais próximo à data do nascimento de Cristo. É por isso que eu digo para vocês que a ordem ela é decrescente, até chegar no ano 1
que é o ano do nascimento de Cristo. E aqui ela vai crescendo naturalmente, até enquanto existir a humanidade. Ok?